Você lembra de Moisés no Egito? Quando ele fez o primeiro sinal, o que os magos do Egito fizeram? A mesma coisa. Quando fez o segundo sinal, eles fizeram a mesma coisa. O terceiro sinal, eles fizeram a mesma coisa. Mas houve um momento em que Moisés não pôde ser mais copiado. Porque há coisas de Deus que Satanás tenta num simulacro copiar. Mas Deus, queridos, não pode ser imitado em tudo, porque há coisas que somente Deus pode fazer. Diante disso, precisamos ficar atentos. O que ao nosso redor acontece é de Deus ou não é de Deus? Portanto, veja, primeira fase da tentação do triunfalismo, necessidades legítimas. Segunda fase, milagres desnecessários. Terceira fase, o triunfalismo oferece imunidade ao sofrimento. Vamos juntos? O triunfalismo oferece imunidade ao sofrimento. Lança-te daqui abaixo. Agora juntos. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Vocês conhecem o texto? Para que não tropece em pedra alguma. Ele dará anjos, ou ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. Diante disso, percebemos que no outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, como Paulo disse aos Gálatas, se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Anátema é maldito. No outro evangelho, ou no evangelho anátema, a tentação é que o crente se sinta imune a sofrimentos. E eu quero ler um trecho de uma pregação que está pública aí na internet, de uma das igrejas do outro evangelho. Ouça, preste bem atenção, é um pouco grande o texto, mas eu fiz questão de frisar. Ouça isso. Eu quero ver a igreja agora, num minuto, explodir. Amado irmão, não importa o sintoma que tu estás vendo, sentindo, importa que a palavra de Deus diz. Não importa a estatística da internet, nos últimos instrumentos, aparelhos que vieram dos Estados Unidos, o que importa é o que Deus diz em sua palavra. Ok, não há problema até aqui. Sim, de fato, antes para nós importa o que Deus diz. Mas não se engane com a cereja do bolo, debaixo desse glacê tem muito veneno. E a palavra de Deus te diz que pelas chagas de Cristo já foste sarado. Que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se o médico diz que é um problema psiquiátrico, não recebas esse problema. Se o médico diz que tens de tomar um remédio tarja preta, não tome o remédio de tarja preta nenhuma, disse o pregador, não eu. Jesus é tua saúde. Se trouxeste algum relatório, esquece-o. O relatório do Manual da Cura está dizendo que pelas chagas de Cristo fostes sarado. Tu vais viver muitos anos. Eu estou crendo nisso. Eu estou acreditando que hoje o câncer, a doença maligna, estão derrotados aqui. Não leias nunca mais na vida o relatório médico. Não leias. Guarde-o apenas para o teu testemunho. Tu tens aqui na igreja o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que diz que já tomou sobre nós as nossas dores, ansiedades, medos, aleluia. Deus já fez com que o seu sacrifício nos trouxesse saúde. Receba agora o milagre, saúde, uma energia sobrenatural de Deus em tua vida. Recebe para a glória do Senhor. Não mais quimioterapia, radioterapia, agora é Jesus. Aleluia. Fecha aspas. Não tome remédio, não leias o relatório médico, não mais quimioterapia, não radioterapia. Em outras palavras, lança-te daqui abaixo e Ele dará ordem a teus anjos a teu respeito.
Eu sou capelão de um hospital em Muriaé. E sei de gente que chega lá, desfaz o curativo do médico para ungir a ferida. Desfaz o que o médico fez para passar óleo ungido na ferida. Em um desses casos, a pessoa teve uma infecção gravíssima. Fez isso em nome de Deus, mas Deus não mandou fazer nada disso. Perceba, queridos, queridas, que geralmente, quando essas pessoas dizem tudo isso, elas mesmas ficam enfermas e elas vão procurar os hospitais mais avançados. O que a teologia da prosperidade diz é que você não pode ficar enfermo. Veja, Paulo ressuscitou Eutico, lembra disso? Eutico estava dormindo quando caiu do segundo andar. Eutico morreu. Deus é Deus de milagres, creio nisso plenamente, com nuances diferentes do tempo apostólico, mas eu continuo crendo que Deus continua sendo poderoso, ainda que haja distintamente hoje, mas Deus tem poder, porém, Ele não tem de fazer tudo a nosso serviço que a gente manda. Porque o mesmo Paulo que ressuscitou Eutico, que orou para que Eutico ressuscitasse, ele disse que deixou Trófimo doente em Mileto. Foi o mesmo Paulo que escreveu para Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, toma um pouco de vinho por conta das tuas enfermidades constantes. É o mesmo Paulo que escreve em Gálatas: vede com grandes letras vos escrevo. Certamente sua vista já estava bem deteriorada. O que dizer, por exemplo, das igrejas da Macedônia? 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer: irmãos, quero que saibam que as igrejas da Macedônia, em sua profunda pobreza, pediram com insistência o privilégio de participar dessa obra. Ele não está dizendo a igreja da Macedônia está debaixo de maldição porque é pobre. Ele está dizendo, esses irmãos preciosos, ainda que pobres, ainda que numa conjuntura social horrível, eles estão dizendo, não nos deixe fora do investimento missionário. O que isso significa? O que Paulo está mostrando? Está mostrando, querido, querida, que o evangelho não é uma bolha VIP, não é um assento VIP que nós nos assentamos a caminho da glória. O que nós vemos aqui nesse texto que eu trouxe, ele cita, por exemplo, Isaías 53, pelas chagas de Cristo fomos sarados. Ele cita Lucas 18, 27, nada é impossível para Deus. Não foi isso que Satanás usou para o Senhor, usando o Salmo 91, versos 11 e 12? Porque Ele dará ordem a teus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Satanás também oferece imunidade falsa aos tempos de dores nessa vida. E pior, lendo a própria Escritura, Jesus novamente o combate com a Escritura. Jesus lhe respondeu, juntos também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também a Escritura. Heresia não se combate com filosofia, nem com argumento humano. Heresia se combate com Escritura. Não é porque alguém abriu a palavra de Deus e diz assim, diz o Senhor, que Deus está falando. Portanto, eu vejo gente hoje suspendendo tudo que é tipo de tratamento, ignorando que o mesmo Deus que deu capacidade, por exemplo, aos professores para te ensinar português e matemática, é o mesmo Deus que deu capacidade aos médicos para fazer certas coisas por nós. E é claro, o âmbito do impossível está nas mãos do nosso Senhor. E eu estou cercado de milagres. Nós estamos cercados da atuação da graça de Deus. Mas nós não vivemos atrás disso. Ainda que Deus não fizesse qualquer sinal, Ele continuaria sendo digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Deus é honorável em si mesmo.
Deus é Senhor de todas as coisas e governa todas as coisas, mesmo quando achamos que as coisas estão fora de seu domínio. Diante disso, queridos, alguns outros textos que você precisa identificar que são mal usados pela teologia do outro evangelho. Por exemplo, o outro evangelho gosta de citar, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Está desanimado, né? Juntos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Isso é verdade, aleluia. Isso é real, é fato. Mas o outro evangelho toma esse texto e usa da maneira errada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você deve estar blindado de todo tipo de vicissitudes da vida. Você tem que vencer todas as coisas, em todos os níveis. Você é cabeça, não é cauda, é isso que se diz. Mas deixa eu lhe dizer, queridos, o texto continua, o texto não para aí. Quem nos separará do amor de Cristo, disse Paulo. Vamos fazer uma leitura degustativa, ou como disse Agostinho, imaginativa. Será tribulação? Quem passa por tribulação aí, diz amém. Angústia, isso é coisa para crente, tá, gente? Não é coisa para descrente. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o texto está completo. Agora, você dizer que vai comprar carro zero e dizer nós somos mais que vencedores, está errado. Trabalhe, seja diligente, faça pedidos ao Senhor, procure as melhores oportunidades, mas não tente usar esse texto para comprar uma casa, um barco, um iate, porque não é disso que ele está falando. Perceba. Há outros textos que são muito usados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde é que está isso? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, e podemos mesmo. Eu creio nisso. Creio nisso. Mas precisamos saber em que contexto Paulo está tratando isso. Você não pode tudo o que você quer. Esse é o problema. Paulo, quando escreveu isso aqui, não estava na Disney. Paulo estava preso. Veja, deixa eu completar o texto. Não digo isso por causa de alguma necessidade, disse o apóstolo Paulo. Pois já aprendi a estar satisfeito. O que é estar satisfeito? É ter contentamento. É estar feliz. Eu aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Agora veja, sei passar necessidade. O que é passar necessidade, gente? Eu acho que a maioria de nós aqui já passou necessidades. Sei o que é passar necessidade, pois já aprendi o que é estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Esse é o ponto. Tem muita gente que é fiel a Deus no pouco, mas quando chega no mundo esquece do Senhor. Você sabia que provação não é só ter pouco? Sabia que provação não é só enfermidade? Que prova é quando o Senhor também te confia algo para mostrar a você mesmo o quanto você está ainda inabilitado para fazer uso daquilo? Alguém disse que se você quiser provar o caráter de alguém, dê a ele poder. E na verdade o poder não corrompe, ele denuncia quem é aquela pessoa. Diante disso, se alguém tem muito, Paulo está dizendo, eu sei ter pouco, mas eu sei também ter muito. Tem crente que fica besta quando tem muito. Sobe numa folha de papel e diz que está mais alto que os outros, em outros níveis. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome.
tendo muito ou enfrentando escassez. Agora juntos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é isso aqui? Não é outra coisa senão a reverberação do Salmo 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Você sabe que o Salmo 23 é o Salmo do pastor. A ovelha não consegue deitar no pasto. O que ela consegue fazer é comer, 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 comer. Se tiver grama verde, ela come, rumina, come, come, rumina, rumina, come. Ela nunca deita. Sabe por quê? Porque ela sente o cheiro da grama verde. E quanto mais tem, mais ela quer comer. O salmista está dizendo: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. E quando eu estou com Ele, a grama pode estar verde, mas eu como e me satisfaço e posso deitar. Eu não tenho que comer a grama toda do mundo. Eu não estou no grupo dos insaciáveis. A minha alma já encontrou repouso na graça de Deus. Eu compreendo que apesar de poder ter mais, nem sempre terei o que quero, mas terei sempre o que preciso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diante disso, me lembro de uma campanha que vi em uma das igrejas que passei, não que fui pregar, mas que assisti de alguma maneira na televisão, esse falso evangelho televisivo, e eles colocaram uma voz de locutor, assim, preparada, e leram o seguinte verso. Eu não vou imitar a voz do locutor, apenas vou ler o texto. Estes, por meio da fé, venceram reinos. E aí tem aquela música de fundo, sabe como? Uns pads voadores atrás, e você sabe como é que funciona. Estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga os exércitos inimigos. E a igreja, aleluia. Isso tudo é verdade. Mas do que o texto está dizendo? Venceram reinos, alcançaram promessas. Quem não quer essas coisas? Fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada. Veja, essa é uma frase de efeito para eles. Da fraqueza tiraram força. Poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse, queridos, é um texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do 33. Mas veja como o mesmo texto continua. O mesmo texto, não é outro, o mesmo. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros, pela mesma fé, porque Hebreus 11 é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé venceram reinos. Agora, pela mesma fé, outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Pela mesma fé, uns escapam da boca do leão e pela mesma fé eles são cerrados ao meio. Pela mesma fé, alguns fogem do fio da espada e outros morrem pelo fio da espada. O que mostra a nós que fé cristã não é um jeito de fugir dos sofrimentos dessa vida, mas de passar pelo sofrimento dando glória a Deus. A falsidade do outro evangelho diz que você não pode sofrer. A palavra de Deus diz, ainda que você sofra, você pode fazer de maneira que dê glória ao seu Deus. Diante disso, queridos, nós temos o quarto e último nível da tentação. Coisas legítimas, coisas supérfluas. Vimos aqui o terceiro
nível, imunidade contra o sofrimento, e agora chegamos ao Everest, ao cume da teologia da prosperidade. O ápice do triunfalismo é a promessa de prosperidade no reino deste mundo. O diabo o levou ainda a um monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, juntos, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Nos movimentos do outro evangelho, o Isaac a ser entregue é o dinheiro, no altar de Mamon. Deus não é o das riquezas celestes, é Mamon. Jesus, em Mateus capítulo 6, vai dizer, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Jesus não está condenando aqui a posse, mas o espírito de Mamon, de adoração das posses. Veja, no verso seguinte, não pula verso, no verso seguinte Jesus diz o seguinte, e não vos inquieteis com coisa alguma. O que isso nos mostra? O nível da nossa ansiedade mostra que Deus nós estamos servindo. Aquele que serve a Deus tem o seu nível de ansiedade controlado pela pessoa do Espírito. Aquele que serve a Mamon vive numa ansiedade constante pelo que comer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haveis de comer ou com que haveis de vestir. O quanto você está ansioso ou ansiosa pelo dia de amanhã mostra a que Deus você devota seu coração. Não significa que o crente não esteja ansioso. 1 Pedro capítulo 5, verso 3, verso 7 diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se eu pedisse o meu irmão, eu conversei com ele aqui perto do piano pela manhã, Luiz, de cinza, se eu pedisse o irmão Luiz, lança a bola para mim, ele vai dizer, que bola? Não tenho bola. Ele lança o que tem. O que Pedro diz é, lance sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque Pedro está dizendo, nós como seres humanos somos sim cercados de ansiedades. A diferença de um crente é que ele lança no seu Deus a sua ansiedade, na certeza de que este Deus cuida de nós. Cuida dele, cuida de sua casa, cuida de sua família. E não importando o que passa, o que tem, Deus está no controle. Deus está cuidando. Lembro do caso da viúva pobre. Marcos capítulo 12. É um dos textos mais mal interpretados da história cristã. Jesus está diante do gasofilácio. Todos estão fazendo as suas ofertas, entregando as suas ofertas. E vem uma viúva pobre. Quanto que ela dá, gente? 2 moedas, tudo bem? 2 moedas. Aí Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. E ele diz a razão. Por quê? Vamos ler juntos. Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu não vou fazer a exposição desse texto aqui agora. Mas lembre-se o seguinte, Jesus não está elogiando essa mulher. Jesus não está dizendo a todos, vejam o que ela fez, faça igual. Ela deu tudo, deu o que tinha. Vocês precisam fazer igual. Jesus não está fazendo isso nesse momento aqui. Esse não é o texto para que você use, para que as pessoas entreguem tudo. Há muitos outros textos na Bíblia que mostram que nós devemos entregar tudo no sentido da vida.
Agora, Jesus não está dizendo que aqueles homens e mulheres que estavam ali estavam desafiados a entregar tudo como aquela mulher. O que os pregoeiros do outro evangelho dizem? Está vendo a viúva pobre? Faça como ela. Como ela é um cacófato. Não existe mulher como ela. Faça como ela fez. Não, também não. Faça como a viúva fez. Não tem edição, mas tudo bem. Dê tudo. Você tem que pagar a conta amanhã? Entrega aqui o valor do carnê. Você quer uma casa própria? Pega o valor do seu aluguel e oferta, porque Deus vai te dar uma casa própria. Lembra da viúva pobre? Age com fé. Essa é a teologia do outro evangelho. Jesus não está falando nada disso aqui. Jesus está dizendo para esses homens: homens, vocês estão vendo essa mulher aqui, ela deu tudo. Vocês dão do que sobra. Vocês voltam para casa e podem ter recursos para os filhos de vocês, mas esta mulher, essa viúva, ou seja, uma mulher numa conjuntura antiga, estranha, onde as viúvas morriam de fome com muita facilidade, percebam isso, onde elas eram completamente alijadas da sociedade. Jesus está dizendo, ela vai embora, ela não tem nada no bolso, vocês têm alguma coisa ainda para levar para casa e vocês estão desatentos à vida dessa mulher. Essa mulher vai sair daqui para morrer e vocês estão distraídos. Essa é uma denúncia de Jesus. Só para que você entenda, no texto que antecede a viúva pobre, Jesus disse: vocês, escribas e fariseus, visitam a casa das viúvas e por pretextos de longas orações, vocês arrematam a despensa da viúva. Jesus faz essa denúncia, entra no templo, põe a viúva agora em evidência. Olha, ela está entregando tudo. Ela foi convidada, ela foi convencida e ela está entregando tudo. Agora ela vai embora, vocês vão fazer o que com isso? Dia desses, assistindo a um desses programas malditos, uma episcopisa, perdoe-me o bom português, uma bispa estava sentada e havia uma fila enorme e as pessoas tinham que tocar no pé da bispa. Não sei se você assistiu isso. Uma cena de horrores. E todo mundo tocava no pé da bispa, colocava uma oferta ao lado. Só faltou ela dizer: de mim saiu virtude. E veio uma senhora humilde, com uma oferta, com os olhos lacrimejantes, de atenção naquela maldita figura. E quando ela foi tocar nos pés dela, ela disse: vai rápido, rápido, que a fila está grande. Então ela deixa a ofertinha e sai. Isso é evangelho? Que eu saiba, Jesus ensinou a lavar os pés dos outros e não a sentar nos tronos de glória desse tempo para que os outros toquem seus pés, e pagando para isso. Isso é evangelho maldito. Quando eles saem daquela reunião, perceba o que Jesus está denunciando aqui. Veja o que o texto diz. Quando saía, no capítulo seguinte, quando termina a viúva pobre, quando saía do templo, um de seus discípulos lhe disse, lê junto comigo: mestre, olha que pedras, que edifícios. Veja o que diz no relato de Lucas, o mesmo texto no relato de Lucas. Alguns homens juntos falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. Jesus fez uma denúncia no culto. A mulher estava indo embora para morrer de fome. E aí, os discípulos, todos eles, boca aberta, aqui fala boca aberta, sem noção, tudo boca aberta, olhando para o templo e diz: Jesus, olha que construção top, que fera.
olha esse porcelanato. E a viúva foi embora morrer de fome. Sabe o que é isso? Às vezes, queridos, a gente não se dá conta que Jesus está no culto, Jesus fala no culto, mas a gente não entendeu a essência do culto. A gente sai falando de tudo o que é bobagem do culto, menos daquilo que Jesus disse. Isso é evangelho. As pedras compradas pelas doações. Quem ajudou nas pedras? A viúva pobre. Não importa se ela morra, desde que o templo fique pronto. Problema nenhum com o templo. Não tem problema. Estamos num templo aqui. Não tenho dificuldade alguma com isso. A igreja tem que ter um lugar digno, bonito, bom para se reunir. A igreja se reúne até em caverna. Se tiver um templo, melhor será. Agora, o templo é servo da igreja, a igreja não é serva do templo. Precisamos compreender isso, ter essa noção. Diante disso, queridos, quero concluir com a resposta do Evangelho ao triunfalismo, visto que estamos na tensão entre o triunfalismo e a vida triunfante, coisas diferentes. Então Jesus lhe disse, ordenou, juntos, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Somente a Deus prestamos culto. Quais são as riquezas prometidas aos filhos de Deus? O iate? A casa na praia? O carro dos sonhos? Não, meus irmãos. Há muitos que chegaram no topo das riquezas desse mundo e não viram nada lá em cima e tiraram a própria vida, porque não tem Deus. As riquezas que o Senhor nos oferece, embora o Senhor, como nosso pastor, nada nos falte, e mesmo que estejamos num tempo de aridez, o Senhor cuida de nós. Porém, as promessas que o Senhor nos deu são promessas espirituais. Ele nos concedeu, por exemplo, as riquezas de sua bondade, dando-nos suas riquezas insondáveis, as riquezas de sua graça, as riquezas de sua glória, e guardará para nós o nosso grande tesouro. Tudo isso faz parte do que nos espera.